Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. A gente começa, como de costume, passando pelo cenário local. A gente teve uma semana que foi marcada por importantes decisões de taxa de juros ao redor dos principais bancos centrais do mundo, né? A gente teve uma semana onde o Ibovespa, ele encerrou sua primeira semana negativa no ano, caindo 3,38%, cotado aos 108.523 pontos, tá? Aqui no Brasil, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% pela quarta reunião consecutiva, em linha com as projeções do mercado, tá? Porém, o comunicado pós-decisão trouxe um tom mais duro do que o esperado, sinalizando que a taxa Selic ela pode permanecer no nível atual por mais tempo. Além disso, o Copom também incluiu em seu comunicado para o mercado um parágrafo destacando as incertezas fiscais e a expectativa de inflação se distanciando da meta em períodos mais longos, né, o que demandaria maior atenção na condução política monetária e eleva também o custo de desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas. Tá? Olhando para os Estados Unidos, né, lá fora o Fed, conforme esperado, ele elevou a taxa básica de juros americana em 0,25 pontos percentuais, desacelerando o ritmo de aperto monetário pela segunda vez consecutiva. Né, o discurso feito pelo presidente do Fed, após o anúncio da decisão, foi interpretado como dovish, né, ou seja, um discurso mais brando, tá, identificado pelo mercado. O Powell ele pontuou que o Banco Central ele tomou ações energéticas e que os efeitos dessas medidas ainda não aparecem na economia dos Estados Unidos, além de reconhecer a tendência de desinflação recente que os números vêm apresentando, né? Então, após a decisão, os índices americanos eles reagiram positivamente. Porém, essa tendência de alta ela se reverteu no final da semana após a divulgação de dados das Big Techs e dos dados do mercado de trabalho americano. A gente teve o relatório do Payroll, né, que é o relatório que sai toda primeira sexta-feira do mês, né? Nesse relatório foi apontado que o mercado de trabalho americano ele segue bastante aquecido, né? O número de postos de trabalho veio bem acima da expectativa do mercado e a taxa de desemprego também veio abaixo da expectativa, né? O que pode indicar a necessidade de uma postura mais agressiva do Fed para tentar desacelerar o aquecimento do mercado de trabalho americano, tá? Olhando para a temporada de resultados do quarto trimestre de 2022, a semana foi marcada pela divulgação das Big Techs. A gente teve a Apple, que apresentou resultados que vieram bem abaixo da expectativa, tá? Tanto em termos de receita quanto em termos de lucro, né? Foi o maior declínio de receita trimestral desde 2016. Já a Amazon ela divulgou projeções para o primeiro trimestre desse ano, que decepcionaram o mercado, né, acabou ofuscando uma surpresa positiva em seu faturamento do último trimestre de 2022. E por fim, a Alphabet, ela ficou aquém da expectativa de receita e lucro por ação, com a queda significativa dos ganhos de publicidade. Tá. Olhando para a Europa, também ainda na linha de decisão de taxa de juros, o Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros em 0,5 pontos percentuais, como esperado, mantendo o ritmo da reunião de dezembro. Tá? A decisão ela deve continuar a apertar os juros, e isso foi um motivo por conta da inflação que segue muito acima da meta de 2% lá na Europa. Tá? Então, o comunicado ele sinalizou claramente que o Banco Central Europeu vai continuar subindo juros no mesmo ritmo na próxima reunião em março. Tá? E, por fim, na China, né, a gente teve a divulgação do PMI de manufaturas, que registrou 49,2 pontos, ficando abaixo da estimativa do consenso e também ainda em campo contracionista. Apesar disso, houve uma melhora da indústria em janeiro ante o mês anterior, né, ante o mês de dezembro. O resultado indica que a China ainda sofre com os efeitos do Covid, especialmente pela grande quantidade de infecções após o fim da política de restrições, o que lança dúvidas sobre o momento de recuperação da China. Tá? E para concluir, o nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele fechou a semana em alta de 0,22%, impulsionado positivamente pelo segmento de recebíveis e negativamente pelo segmento de shoppings. Tá? Os FIIs de papel integrantes
do IFIX tiveram um desempenho médio de mais 0,71% na semana, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 0,16% na semana. Para dar continuidade aqui, eu vou chamar então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Nessa semana que a gente teve a super quarta, a gente viu bastante volatilidade na própria quarta e na quinta. A gente teve um reflexo de um dólar, de um real se valorizando perante o dólar, mas isso voltou à tona depois do mercado digerir toda aquela informação que a gente passou tanto do presidente do Fed quanto do Banco Central aqui do Brasil, tá? Então, os Estados Unidos, o dólar ficou com uma alta aí de 0,95, fechando aí em 5,15, né? Chegamos a beliscar ali os 4,97, tá? Mas na sexta-feira entregou tudo de volta. O euro aí com 0,15, uma alta um pouco mais tímida, e a libra caindo bem, né? Por questões do cenário de inflação que está pegando ali na Inglaterra, tá? O DXY mostra, né, essa alta e essa aversão a risco que teve mais no final da semana, e claro, a semana inteira teve de segunda a quarta, o mercado ficou esperando muito a decisão do Fed, esperando qual seria o tom das atas que seriam faladas na quarta-feira, tá? Então o mercado está desse jeito, cauteloso, esperando decisões, né? E agora com essas decisões está começando a digerir, achando que de fato ainda há uma subida de juros um pouco mais acentuada, tá? Apesar dos dados bons. Aqui no campo das criptos, basicamente o que refletiu foi também essa questão do Fed, tá? Então, como todo ativo de risco, o pessoal acaba ficando um pouco mais cauteloso com esse tipo de decisão durante a semana, e o Fed ultimamente tem sido assim um evento principal de todos os traders, né? Principalmente aqui a parte de renda variável, tá? Então o Bitcoin ficou aí na casa dos 23 mil dólares, né? Voltando para esse patamar e consolidando, e o Ethereum aí no patamar de 1.600 dólares, tá? Então basicamente é isso. Vamos aguardar, vamos ver o que o mercado, né, acredita, né, e entende sobre esse caso de inflação, e vamos ver também as decisões políticas por aqui no Brasil, que tem influenciado bastante na nossa moeda, beleza? Um abraço, até mais. Valeu, Leandro, obrigado. Para dar sequência, então, e falar um pouquinho de juros futuro aqui para a gente, vou chamar o Tavares. Bom dia, Tavares. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, falando um pouquinho de juros aí, os juros, eles dispararam ali com declarações do Lula e o exterior aí, o mercado exterior no radar, né? Os estresses aí observados nos juros futuros no pregão de sexta-feira foi bem significativo, né? Com novas críticas ali feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central, e com o nível ali da Selic e as atuais metas da inflação provocaram ali grande turbulência no mercado de juros, né? Com isso, geraram disparada nas taxas no início ali, da metade da semana ali para o final, né, da quarta até sexta. Embora as questões domésticas ali tenham predominado ali no cenário externo, também levou os agentes a exigir ali um prêmio ainda maior na curva de juros doméstica, na esteira ali dos dados pujantes ali do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o chamado payroll, que alimentaram alta firme dos rendimentos ali dos títulos do Tesouro Americano, o Treasury. Como resultado, toda a estrutura do termo ali da curva de juros voltou a nível ali de 13%, né? Então, no fim do pregão da sexta-feira ali, as taxas de contratos DIs futuros ali de janeiro de 2024 ali subiu de 13,64 ali para 13,83. Os DIs de janeiro de 2025 ali avançou de 12,97 para 13,27, e os contratos de janeiro ali de 2027 ali ele foi de 12,81 para 13,16, e o DI 29 ali fechou ali a sessão em 13,33, né? Então, um dia ali após o Comitê de Política Monetária ali, o Banco Central
eles terem adotado um tom bastante conservador em decisão que manteve a Selic inalterada ali em 13,75, o presidente ali, Luiz Inácio Lula da Silva, ele teceu críticas ao nível de juros básicos ali, ao patamar das metas de inflações atuais, né? E ele também acabou comentando ali sobre a autonomia da autoridade monetária. Com isso as críticas afetaram em cheio ali o mercado de juros e provocaram fortes incorporações ali de prêmio de risco ao longo de toda a curva, sensíveis às questões fiscais e às percepções de risco do país. As taxas de longo prazo ali foram as mais afetadas pela piora no sentimento ali dos investidores, né? Então, no geral ali, o discurso de Lula na semana passada sugere que uma possível mudança ali na lei da independência do Banco Central não deve acontecer antes de 2025, né? Já que o fim do mandato ali do Roberto Campos Neto é no final ali de 2024, enquanto um ajuste na meta da inflação parece mais provável ali no curto prazo. E seguindo essa semana aí, para essa semana, nossa agenda, na terça-feira ali vamos ter a ata da reunião do Banco Central, e nos Estados Unidos será divulgada a balança comercial. E já na quinta-feira ali, aqui no Brasil será divulgado o índice de preço ao consumidor, mensal e anual, referente ao mês de janeiro, e nos Estados Unidos a venda no varejo mensal ali, referente ao mês de dezembro.